Eles acreditam que talvez o homem se sinta melhor comprando uma quantidade maior de cafeína, a mulher pode consumir menos, mas qualquer um pode estar utilizando. E aí ela realmente apresenta para elas a diferença desse com uma cafeína convencional, que é, no caso, o Ultimate Fire White Fire Black que a gente teria, que é realmente essa tecnologia envolvida, de liberação mais gradual que causa menores efeitos colaterais no paciente, na pessoa que está consumindo. A outra dá um pico muito alto, então tem gente que não gosta daquela sensação realmente da cafeína. Esse daqui, por liberar mais gradativamente, os relatos são de menores efeitos colaterais no uso da cafeína. E alguma informação específica sobre a cápsula, porque no DMA e em outros produtos eles reclamam do tipo de cápsula, falam que a pessoa não consegue digerir, não consegue eliminar. Tem essa patente aí, da cápsula, tem alguma informação específica? Não tem mesmo. Assim, ela é basicamente a cápsula de gelatina, que é basicamente quase todas as nossas cápsulas são de gelatina. A única coisa que essa é diferente é que ela é da liquete. E essa é a diferença mesmo. Tem algumas outras cápsulas, até mesmo do DNA, outras, se você fizer assim, você cortar, você consegue tirar. E ela é mole se você apertar. Essa daí, se você apertar, ela é uma cápsula dura. Então ela é resistente realmente para ter toda essa liberação gradual. Então ela não é digerida de uma forma rápida como as demais cápsulas. Então é um diferencial dessa cápsula realmente, para proteger o TPM que faz dentro, fazendo a questão da absorção do produto. Tem um estudo do início da ação da cafeína que você está realizando? Eu não tenho, mas eu posso ver com o fornecedor se tem algum estudo para estar disponibilizando. É uma pergunta, qual o melhor momento para estar administrando, para não ter cafeína, se pode administrar à noite também, dependendo da qualidade do sono, eu sempre pergunto o pico de Não, sim, mas às vezes se a pessoa é muito sensível, ela pode tomar 5 horas da tarde, 4 horas da tarde e interferir lá, porque está livre. Não, acho que 5 horas da tarde, ainda se é por treinamento, é um período crítico, né? 5 horas de duração, mas se a gente não tem informação direta do fornecedor, a gente tem até no site deles, né, sobre as diferentes cápsulas que eles têm. Então, procura isso para usar vocês. Certo. Bom, o próximo produto é o carnelinho. Eu acho que dos produtos, talvez esse seja o que elas não vão gostar tanto pela questão do corante. Então, assim, eu acho que, assim, se for para escolher um produto para ser menos dito e não ser tanto apresentado, eu deixaria esse como um dos últimos. Realmente, porque eu acredito que vai ter um questionamento muito grande pelo corante da cápsula, uma cápsula bem laranjada. Que é realmente, assim, a maioria vai ter algum questionamento contra o produto. Então, esse produto, ele é uma formulação que combina a L-carnitina com chá verde, basicamente, relacionada a programas de emagrecimento, como todos dessa carinha, né? Então, a gente tem 2 gramas de L-carnitina na dose, cada cápsula tem 500 miligramas de L-carnitina e a sugestão de uso é de até 2 gramas, que são 4 tabletes, né, no caso. E aí os benefícios relacionados a programas de emagrecimento, controle de peso, auxilia no transporte de gordura para queima da mesma e oxidação de ácidos graxos, que é o que está relacionado bastante com a L-carnitina. Então a carnitina, ela está relacionada com o metabolismo lipídico, que ela é carreadora dos ácidos graxos de cadeia longa até o interior da mitocôndria a fim de que eles sejam oxidados para fornecimento de ATP. Hoje, a maioria, assim, antigamente a gente falava que a L-carnitina estava muito relacionada com realmente emagrecimento, mas hoje sabe que a maior ação dela realmente é com a produção de ATP. Mas muitos estudos também mostram que a L-carnitina não tem ação alguma. Então, assim, a gente precisa ver como que a gente vai trabalhar realmente isso com eles, porque muitos estudos mostram que a L-carnitina não faz absolutamente nada. É mais do que, né? Você precisa ter o receptor para realmente ela entrar e conseguir produzir algum ATP. Então, pode ser que realmente deficiência, né? Quem entende? Então, dos pontos que eu acho que eu ia falar. Se você tiver deficiência, embora rara, você pode ter fraqueza muscular, problema cardiovascular, hepático, e aí sim a L-carnitina estaria fazendo alguma função no organismo. Então, a gente precisa ver como que a gente vai realmente falar com esse profissional. Porque pode ser que muitos profissionais vão falar que não são adeptos, porque a maioria dos estudos mostram que realmente não tem ação alguma. A gente pode fazer umas modificações desse tipo de órgãos, e até sempre pergunta, né? Prescreve. Se você não prescreve, então ele acredita. Então aí você tem que entrar no assunto,
não prescreve e a gente vai cuidar da gente. Exatamente, foi assim, o que mais pensei de falar, porque realmente não dá para saber se vai ter ação ou não. Só que por uma questão mercadológica, a gente tem que ter realmente como produto em linha. E a gente tem uma outra forma de alternativa que eu vou apresentar depois, que é a Roma, que vem com uma outra alternativa para a gente tentar convencer o paciente, o nosso cliente, no caso. Tem estudos que mostram que o uso da carnitina antes da atividade física pode potencializar o uso da gordura corporal e melhorar a capacidade física por conta da entrada da carnitina dentro da mitocôndria da formação do ATP. Mas também, assim, contrapartida tem estudos que mostram que não causa nenhum desses efeitos. Junto a gente tem o chá verde, que é obtido a partir do Camellia sinensis, é de origem asiática, considerado funcional, papel antioxidante, principalmente pelas catequinas. Acho que o chá verde já está muito bem difundido, a maioria deve ter uma aceitação muito boa do chá verde na prática clínica. Não tem nada muito contra, né? Quanto tempo? Oi? Vocês perguntaram a quantidade, né? Eu ia chegar nesse ponto. Eu cheguei nos ingredientes, tá? Então, eu sei o que já tem, mas eu não sei se a gente pode abrir realmente essa quantidade de chá verde. É algo que eu vou ter que ver com o pessoal de pesquisa de desenvolvimento, se isso é permitido. Oi? Por isso que, assim, eu acho que é um produto que tem que ficar mais no final, no momento da apresentação. Por já ter o questionamento do corante, tem questionamento da carnitina e vai ter esse questionamento da quantidade de chá verde. Eu tenho uma pergunta para quando chegar nos ingredientes. Eu posso falar de chá ou não? Não é. Sim. Cadê o chá verde? Porque assim, enquanto indústria de alimentos, a gente não pode colocar no rótulo extrato de chá verde. A Anvisa nos proíbe trabalhar com extrato de chá verde enquanto indústria de alimentos. Teve até outros produtos, por exemplo, o churrote, que a gente tinha extrato de chá verde, teve denúncia, o produto foi apreendido e teve que ser reformulado tirando o extrato. Não vou usar extrato de nada na indústria alimentícia. Então, a forma como a gente conseguiu, junto à Anvisa, de ter o chá verde no produto, foi colocando ele como aromatizante natural de chá verde. Que a gente não pode falar que tem chá verde. Mas tem ou não tem? Tem chá verde, mas eu não posso. É o chá verde. É o chá verde. É que é o único jeito que a gente conseguiu colocar Ele tá lá no final. Ou seja, ele não tá. Ele tá lá no final, não é o forte do produto. É mais a carnitina mesmo. É mais a carnitina. É mais a carnitina. Não, só pra saber, porque pelo menos elas vão ter a certeza que não é 50-50, um exemplo. Mas tá lá no final. Quanto vocês acham eficaz a quantidade de chá verde? A partir de 200 miligramas. Mas pode falar isso. Não tem nem 50 aí, né? Vamos falar a verdade. Isso mesmo. Não tem 50. Não coloque na parede. É só mais ou menos, é menos de 50. Não, mas mais ou menos. 47. 39. Mas, assim, então, assim, eu acho que é um produto que vai ser um pouquinho mais difícil de ser trabalhado junto a elas. Então, como a gente tem outros produtos para apresentar que são mais interessantes, deixa ele mais de lado. Mas eu quase que acreditam. Não, pode falar. Não apenas o diferencial do produto com relação à carnitina normal. Porque a gente tem o L-carnitina normal, que é também 2 gramas de L-carnitina em 4 cápsulas, mas que não tem esse chá verde adicionado. Então você pode falar que tem adição de chá verde, você não pode falar que a quantidade que não pode abrir formulação. É carnitina, não é acetil. Eu dei com. Essa é L-carnitina. Então, 2 cápsulas é 1 grama de L-carnitina e 4 cápsulas as 2 gramas. Aí já pegando a linha da L-carnitina, vou já entrar no outro produto que a gente tem, que é a Roma. Que ela é 1 grama de L-carnitina por cápsula, 2,2 gramas de colágeno hidrolisado por cápsula também. A gente tem essa proposta da L-carnitina, mas a gente também põe como uma proposta a questão de matar a vontade por doce. Que ela é como se fosse uma gominha, a gente é a única empresa indústria de alimentos que realmente tem a L-carnitina em formato de goma. Então é uma proposta diferente para ser oferecida.
praticamente os mesmos benefícios. Super vontade de ver. Sacia também. Liga a vontade do doce, padaria, de repente, né? Assim, no geral, a gente já levou a L-carnitina em vários eventos e a aceitação de todos os profissionais foi bem positiva. Eu não sei como vai ser aqui em São Paulo, porque a gente não trouxe os eventos aqui em São Paulo esse ano como nutrição. Mas em todos os outros estados, assim, a aceitação foi muito boa. São 2 gramas de colágeno. 2,2 gramas de colágeno e 1 grama de L-carnitina por goma. Eu acho mais interessante do colágeno. Nossa, ficou bem gostosa. Tem mais? Ela é bem legal. E quantas é então? Eu não sei se você acabando, eu vou comer. Aquela marombeira, né? Vai ser só gordinho, com papote. Comigo pipoca. Uma forma que a gente pensou também de talvez falar da L-carnitina é que ela é sintetizada a partir da lisina e metionina, que são aminoácidos que estão presentes principalmente em alimentos de origem animal. Então, talvez com pessoas que são vegetarianas que têm a carência de B12, a gente pode ter sintomas de baixa resistência e baixa quantidade de L-carnitina. Então, é um meio da gente poder estar utilizando essa suplementação, uma outra sugestão de abordagem do produto também. Aí os estudos mostram que até 1 a 6 gramas de L-carnitina por dia podem ser consumidas, mas assim, a maioria até 3 gramas. Acima disso pode ter alguns componentes especiais. O tablete não tem nenhuma substância de origem animal, porque essa aqui o vegano não vai comer. Não, mas então vegetariano. Vegano não. Vegano não por conta da É igual a creatina. Mas a cápsula também. Por conta da gelatina. Também, o tablete também tem. No tablete eu preciso olhar. Não, no tablete não tem. Porque não é cápsula. Porque são funcionamentos formados. Até acho que alguma profissional que foi visitada aqui, uma Paula, recebeu a primeira vez a visita, ela entrou em contato comigo. Ela é vegana, não sei, vegetariana. Acho que alguém de vocês tem visitado. Paula o quê? Ela não conversa com a Paula. Ela aqui, ela foi a primeira visita dela, ela é uma loirinha. De Paula de... Não sei. E ela tem de 8, ela está no mercado há 8, 9 anos e ela é muito da linha vegetariana mesmo. E ela deu um feedback bem positivo dos produtos, mas o questionamento dela foi trocar a cápsula de gelatina, que ela estava não prescrevendo por conta disso aos profissionais dela. Coincidentemente, uma visitinha essa semana, acho que é a minha, Paula de Paula. Uma loirinha. Loirinha, baixinha. Bem miudinha. O atrás dela tem uma asa. Isso, ela mesmo. Ela lá em São Caetano. Bem legal. Ela tá numa parede com ela. Ela deu um retorno bem legal nos produtos. E ela adora a marca, ela sempre fala, só que ela falou que deveria ser mais pro pensar vegano. Sim, ela me retornou isso. Então, assim, é um questionamento que eu também vou passar para quem tem, mas assim, tudo também envolve viabilidade financeira dentro de uma empresa. Então, eu não sei como que vai ser, se vai realmente ter essa mudança ou não. A L-carnitina em goma, a gente utiliza a carnitina carnivor, que é a melhor L-carnitina que a gente encontra no mercado mundial hoje. Que ela é importada da Lonza, lá na Suíça, e a gente importa ela realmente para fazer esse produto. O carnivin não é L-carnitina da carne pura, mas a L-carnitina em cápsula e a goma são L-carnitina carne pura. Ela é uma L-carnitina que a gente fala higroscópica, que tem um uso muito delicado em formulações sólidas. Então, por isso que às vezes vocês vão ver que ela tem uns pontinhos em volta dela, não sei se vocês separaram. Porque pela própria higroscopia da L-carnitina. Então, assim, como ela é sólida, é muito difícil de trabalho e o manuseio para a formulação do produto. Então, esses pontinhos realmente são a L-carnitina, que é muito mais difícil a manipulação dela em produtos sólidos do que, por exemplo, fazer uma cápsula ou um tablete. Então, se eles questionarem esses pontinhos, é realmente a higroscopia da L-carnitina. Aí a composição é aquilo que a gente tinha comentado: colágeno hidrolisado, gelatina, L-carnitina, e os edulcorantes são maltitol, xilitol e um pouco de sucralose. Então, questionamento da L-carnitina. O cromopicolinato. Vocês veem na prática clínica, o pessoal utiliza, prescreve. É um produto bem utilizado.
Então, assim, ele está relacionado funciona como potencializador dos efeitos da insulina, hoje a maior aplicação dele. Ele é componente ativo de fator de tolerância à glicose, cofator que atua no metabolismo de carboidratos, lipídios e aminoácidos. Então, assim, a gente fala que está mais relacionado realmente com a utilização da glicose no organismo. Pode reduzir a compulsão por doce? Pode contribuir, mas em doses maiores do que realmente a gente pode trabalhar com sugestão de uso das nossas cápsulas. Aí vai depender do profissional realmente fazer essa adaptação. Então, é um mineral essencial ao organismo, atuando no metabolismo de carboidrato, lipídio e proteína, presente em alimentos como carnes, oleaginosas, cereais, leguminosas e vegetais. Favorece o papel adequado da insulina, contribuindo na tolerância à glicose. Então, é a principal ação realmente dele que está relacionada com o cromo hoje que a gente vê. Pode contribuir no aumento de HDL e diminuição de LDL e colesterol. E hoje a fórmula que a gente trabalha com o cromo é na forma picolinato de cromo, que é a forma de suplementação mais eficaz por apresentar maior biodisponibilidade. Então, por isso que é picolinato de cromo a forma que a gente utiliza. Pode contribuir com o aumento de reservas glicogênicas musculares, potencializando efeitos de insulina, diminuição de glicemia pré- e pós-prandial e respectivos receptores. E o restante eu comentei. Então, a maior relação do picolinato de cromo é com a sensibilização dos receptores insulínicos, o controle dos níveis de glicemia, potencialização da insulina e aumento das reservas glicogênicas. É 35 microgramas uma cápsula, que é o máximo que a Anvisa nos permite trabalhar em indústria de alimentos, que é 100% da IDL. A gente sabe que a maioria dos estudos mostram que acima de 200 miligramas, 250 miligramas, que realmente começa a ter algum efeito no organismo. Eu não sei se a maioria dos profissionais tem o hábito de mandar manipular o picolinato de cromo, porque realmente as indústrias alimentícias não podem ter um picolinato de cromo com uma quantidade maior. Então, eu acredito que talvez com esse o questionamento que surge realmente é da manipulação desse mineral. Vocês acreditam que vai ser maior isso mesmo? Muito mais manipulado do que o produto acabado. Pela forma como você consegue trabalhar, né? Pela quantidade que você consegue prescrever do produto. Mas, por outro lado, pode ter estratégia de quantidade de cápsula por embalagem. Se você colocar, tipo, 120 por mês, você pode aumentar o valor. Reduzir, tomar mais cápsula. Quanto vem? Uma cápsula. Não, o pote vem quantas cápsulas? 60? Não. É que esse daqui é outra parte, né? 60. Não, meio de 90. Aí você pode, né, 90, durar um mês, produz 3 cápsulas ao dia. Talvez a marca dá para negociar, sim. Vou trabalhar com maiores quantidades de cápsulas. Então, algumas pessoas que não gostam tanto dessa quantidade aumentada de cápsulas. Se tiver que fracionar, já reclama. Então, realmente, uma cápsula é 35 microgramas. Talvez também tenha questionamento com relação ao preço da cápsula, que provavelmente vai ter. Mas, assim, são todos feedbacks que a gente está coletando e pensando em novas estratégias para os nossos produtos também. Então, a gente não tinha feedback de profissional de saúde, porque ano passado a gente só trabalhava no consumidor final. E o consumidor final não vê isso. Então, hoje, realmente, a gente está recebendo muitos feedbacks de melhorias. E eu acho que isso é extremamente positivo, até para que o nosso P&D ganhe força, junto à diretoria, junto ao conselho, para poder realmente desenvolver produtos, mas com saudabilidade, realmente, que é o mais bem visto pelos profissionais. O outro produto que a gente vai trabalhar nesse ciclo é o Maxante, que é um blend de ingredientes termogênicos, que inclui o psyllium, gengibre, pimenta vermelha e cafeína, e é rico em vitaminas do complexo B, que atingem 100% da IDR. Então, o psyllium é um polissacarídeo com elevada solubilidade, que a sua estrutura é composta especialmente por mucilagem, então são fibras prebióticas. Dentre seus benefícios destacam-se regularização do trânsito intestinal e redução da absorção de lipídios, entre algumas outras relacionadas com benefícios para a saúde cardiovascular também. Então, ele é uma fibra prebiótica que está relacionada com melhora da saúde da microbiota intestinal e, além de ser solúvel, ela forma aquele gênio que diminui
o retardo do esvaziamento gástrico pode contribuir e auxiliar em problemas de emagrecimento. Aí a gente tem como um alimento que a gente encontra sendo ingrediente dentro desse produto o gengibre, que tem o estímulo do sistema nervoso simpático, podendo favorecer o metabolismo e elevando o gasto energético. A gente encontra a pimenta vermelha também como um alimento, um ingrediente natural, que também pode contribuir na elevação da temperatura, do gasto energético, do consumo de oxigênio, e a própria cafeína que já tem nos outros produtos e que já está muito bem dita. Só que essa não é uma cafeína normal, cafeína anidra, 100 mg de cafeína pela porção de 2 cápsulas. Então é uma quantidade menor de cafeína do que nos outros produtos. Então para 100 mg que são 2 cápsulas. E há também o acréscimo das vitaminas do complexo B para atingir 100% da IDE, relacionadas com o metabolismo de carboidrato, proteína e lipídio, podendo contribuir na melhora de performance também. Esses produtos são os primeiros que a gente tem que o pote são transparentes. Até então, todos os potes eram invisíveis dentro do produto. Então, por essas cápsulas serem cápsulas diferentes, a gente adotou, como meio mercadológico, fazer realmente o pote transparente que causa uma melhor impressão na hora de você visualizar o produto. Ninguém vai perguntar as quantidades, gente. Eu já vi que tinha. Da gengibre, O que tem, o que pode estar ali já. Poucas empresas abrem quantidade. Elas fazem essa comparação. Está acontecendo um bom aí nessa parte de fotográfico, ela como cada vez mais atenção. Então, é que fitográfico a gente não pode trabalhar. Ah, não, sim. Não, é por conta desse sim. Aí só vou acabar sempre vai para interesse dos profissionais que dão mais atenção para esse trabalho. Sobre a embalagem transparente, tem a proteção para condicionar a oxidação dos produtos, das vitaminas, da cafeína, tem a proteção da embalagem igual ômega ou na cápsula? Tem na própria embalagem. Na própria embalagem tem a cápsula. proteção. Isso. Posso trazer esse questionamento para dentro, falar que outras empresas estão abrindo formulação, só que eu não sei se é da vontade deles isso. Não sei. Posso tentar ver até o próximo ciclo. Então, passa para eles que o mercado estão abrindo, por isso que vocês estão sendo mais questionados. Porque algumas empresas estão abrindo. Mas, por exemplo, o Natória, eles falam realmente quanto que tem de cada produto dentro. Oi? Elas comparam produtos. Quando a gente fala de uma, não vem do outro. Elas perguntam justamente não pergunta que uma vez para qual produto a gente chama de uma comparação. Legal. A informação judicial ficou, pelo menos, porque tem um laboratório, tem um bairro, tem uma quantidade de valor de proteína, tem muita carboidrato, mas tem uma quantidade de proteína. E elas entram nessas comparações. Até para escolher o que o paciente vai, enfim, vai indicar para o paciente. Vou ver aqui, vou trazer esse questionamento, vou ver se eles decidem abrir uma nova abordagem em relação à formulação. São 2 cápsulas, fornecem 200 mg de cafeína. O outro produto é o Max Shake, eu não sei se vai ser muito bem aceito, por conta de são shakes substitutos de refeição. Vocês podiam mudar isso, né? Essa categoria. Vocês podiam mudar esse conceito assim, de substituto de refeição. Quando eu tô no catálogo ali, eu passo rápido, assim, porque elas detestam, porque lembra a embalagem, entendeu? E aí deveriam tirar de vez, até da categoria lá, colocar como coloca shake, que seja, mas não coloque substituto de refeição. A categoria na vida que o produto a gente tem que pôr ele como substituto de tem que colocar, não pode isso colocar até shake. vocês podem explicar.
É uma categoria da vida. Profissional, por que tá? É uma exigência É uma exigência da vida. Não sabia, eu pensei que shake só já. É 18 de 2010, se vocês quiserem passar pra ela, que é que a gente é baseado realmente na isso, aí vocês colocam. Nessa informação a gente tem como que você categoriza com produto proteico, com produto energético, cafeína, creatina, substituto de refeição, porque todos eles têm que estar dentro dessa categoria da Anvisa. Alguns exigem registros, outros não, mas eles têm que estar dentro de uma categoria para realmente a Anvisa liberar a venda do produto. Senão a gente não consegue. No sachê de substituto parcial, isso ajuda. Não, acho que é substituto de refeição. Eu não Porque tenho na apostila certeza. é substituto parcial. Até Eu achei que era parcial. eu posso ser definição, porque a gente vai tomar. parcial. Desculpa. É que a categoria da Anvisa é substituto de refeição, mas ele é substituto parcial. Então, eles falam. Isso. Não, que a gente realmente tem. Que a gente sugere substituir 1 a 2 refeições no máximo, mas acho que nenhuma vai querer substituir o café da manhã ou o jantar por um shake. Acredito que vai ser bem difícil. São uma linha bem Herbalife, acredito que a maioria dos nutricionistas não gosta. Mas um lanche intermediário, eles não tem, não sei, em algum momento não consegue fazer uma alimentação completa, um lanche completo, pode utilizar como uma estratégia. Eu acho que é o mais fácil de estar utilizando esse produto, em algum lanche intermediário. Perguntar para o profissional se eventualmente ele prescreve esse proteico no lanche ou uma alimentação de carboidrato. Grande maioria vai ter que sim. Então, a ideia é bastante e só total dinheiro. Mas assim a gente consegue encaixar o produto. Mas a gente só. E aí aparecer outros ingredientes aqui que pode ser. Nem utilizar a questão, talvez, da sugestão de uso no rótulo, a sugestão de troca de uma refeição como café da manhã até 2 como café da manhã e jantar, porque essa estratégia jamais é adotada por um profissional de saúde, né? Então, ele tem na composição dele carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais e fibras. Então, ele entra na categoria da Anvisa como substituto de refeição porque ele é completo e nutricionalmente, né? Não inteiro, mas a gente entende que tem todos os macronutrientes que precisam para ele entrar nessa categoria. Aí a gente tem como composição dele. Gostoso. Ele é um pouquinho mais viscoso por conta da presença da soja, né? Ele tem beta-glucana, sim, então a gente tem a polidextrose, que é considerada uma fibra prebiótica, que resiste à ação enzimática durante o processo de digestão e estimula o crescimento de bactérias benéficas ao intestino. Então, realmente uma fibra prebiótica solúvel. Tem a fibra da aveia, que é a beta-glucano, que desempenha efeitos hipocolesterolêmicos, podendo reduzir os níveis de colesterol total e LDL, que pode contribuir para a saúde cardiovascular. Fora isso, a gente tem o colágeno hidrolisado, a proteína isolada da soja, que tem um alto valor biológico. Assim, não são todas as pessoas que gostam do consumo da proteína da soja, mas ela vem como uma alternativa nesse shake. Aí a gente tem a presença do oximease também, que é um polissacarídeo proveniente do amido de milho ceroso, que é digerido lentamente, mas que ele tem uma rápida absorção, então ele tem essa liberação gradual de energia. E aí, só para vocês compararem, a gente pode sugerir a utilização, a diminuição desse shake em água, que daí ele vai ter uma caloria, um valor energético menor de 108 calorias, ou uma diluição do produto em até 200 ml de leite desnatado. Daí aumenta um pouquinho o valor energético, mas fica um pouquinho mais saboroso o consumo. Esse está em água. Esse está em água. Perfeito. Então, vamos fazer uma receita. Eu acredito que dá. Eu nunca fiz, porque eu não sei falar, mas deve estar precisando de alguma coisa assim. Mas vamos voltar. Não pode aquecer. Sorvete é ótimo. Sorvete. Não, assim, é uma alternativa. Essa é especial. Mas eu vou perguntar, posso fazer um bolo? Pode falar que se aquecer, Estabilidade.
assim, aquecimento, qual que é a proposta do coração? Sucralose. Se o funcionário estiver exposto na ponta, ele vai ter um risco muito grande quanto ao aquecimento da sucralose. Exatamente. Mas essa questão lá, para vocês, esses questionamentos todos. A gente, assim, eu vou ser bem séria, pelo menos nos eventos, a gente quase não tem tanto questionamento com relação à sucralose quanto a gente esperava. Como ainda, assim, perante a Anvisa não mostra que realmente ela traz malefícios na quantidade que a gente coloca no produto, a gente ainda está conseguindo trabalhar com ela. Mas nas visitas mesmo, e aí foi passado, o que eles falam? Por enquanto, ainda a gente não tem, assim, uma mudança vai ter mudança realmente em todos os produtos, mesmo porque isso exige um reposicionamento de mercado. Acho que eu já tinha comentado. Foi. Não, então por isso que eu perguntei. Então, assim, por exemplo, um top 8 exato, aquele tem purê de caramelo. A gente acredita que isso vai ser tirado do produto, mas agora não sei se vai ter a troca da sucralose, por exemplo, por uma tomatina e uma stevia, porque mas a gente vai ter produto que vai bater com isso, mesmo porque a gente tem, assim, um outro público que consome esse produto e aí são de repente uma outra linha, né? Pode ser que venha com uma outra linha, que aí eu vou apresentar que vocês vão pegar, é o primeiro produto de uma linha diferente que a gente tem. A gente nunca teve voltado realmente mais para essa saudabilidade de produtos mais naturais. Mas tudo envolve, assim, a gente trocar um edulcorante em todos os produtos, realmente vai ter um aumento de um custo absurdo, porque o custo é muito mais alto. Colocar um produto novo uma outra linha para guardar. Mas a whey, por exemplo, as outras que se preocupam, né, que querem geralmente stevia, não viram isolada mineralizada também. Então vai aprender em partes que é eu gostei, mas eu tomo leite. Então, com certeza, teria uma representação se tivesse um isolado com a stevia, com essa característica desse. Sim. Isso nós vamos entender. Porque quando a gente parou para analisar até os números dos profissionais que acabam essas exigências ali, não era sempre o isolado, que fazia a questão do isolado, que tinha a versão sucralose, por exemplo. O grande problema, assim, que a gente vai entender, o problema da sucralose é o excesso, né? Que o excesso dela causa desbiose intestinal. A quantidade que a gente trabalha nos produtos é uma quantidade mínima, porque ela tem um poder absorvente muito grande. Então a gente é mínimo no produto. O problema é que a pessoa não toma só o suplemento ao longo do dia, ela vai consumindo várias coisas. Então, talvez se ela substituísse outras coisas da alimentação e utilizasse só uma dose do suplemento, aquela quantidade de sucralose não interferiria em nada para ela no organismo dela. Não causaria nenhum malefício, nenhuma desbiose intestinal. O problema é que, assim, ela consome isso. Ela vai comprar chocolate temporal, não sei o que. E a adição, né? Que a gente fala, toda dieta começa a só adoçante, exatamente. Parece um marco, né? Na vida dela. Porque toda a parte natural, sem essa adição, e só consumisse aquele scoop de produto, não causaria nenhum malefício dela, porque a quantidade é mínima no pote de 900 gramas. Então, na porção é minúscula a quantidade. O maior relato é o acúmulo do restante do dia. Né? Isso aqui tem glicose direta. Tem outra maneira de trabalhar. Uma shake não vem dosador, a sugestão de uso são 3 colheres de sopa, que dá 35 gramas. Mais ou menos 15 gramas. Mais um beijinho. Eu já não vi uma caneta que tem um M mas sai dessa caneta daqui, não é tomada. Calma. Então, assim, esse outro produto ele não vai ter a amostra dele, porque a gente teve uma dificuldade de fazer a amostra. Não sei se vocês já tiveram relatos, então, que o churrote ele pega. São Paulo não surgiu. Não. Então, assim, aí a estratégia que a gente teve dentro da empresa foi colocar uma sílica mais no produto, e aí realmente a gente já tem os resultados mais positivos com relação a ele. Só que a gente não consegue fazer um sachê com uma sílica dentro. Então, assim, na hora de fazer o teste, realmente ele integrou e não tinha como trabalhar com produtos. Ele pegar o produto alto para nutricionista. Então, assim, não teve realmente como fazer a amostra desse produto. São os próprios ingredientes dele, eu não sei se mal dele, que é higroscópico e ele acaba puxando muito água e fica tudo. O mais fácil também fica um pouco duro. É que acaba assim,
acabou dando certo na nossa, mas a gente tem relato do Max Pump também endureceu. Então, vamos lá. Então, ele tem chá verde, cafeína, gengibre, pimenta vermelha, vitaminas do complexo B, tem também inositol, glucoronolactona e taurina, que já tem o Max Pump. Ele, basicamente, assim, tem bem parecidos os ingredientes com relação ao Max Pump. A diferença do Max Pump é a presença da beterraba, e nesse aqui a gente tem gengibre, pimenta vermelha e o chá verde, que não tinha no Max Pump. Mas são os mesmos atributos com relação ao produto anterior que a gente trabalhava. Realmente é um termogênico, um blend de termogênico, para contribuir em programas de emagrecimento, acelerar o metabolismo, questão vascular. Bom, chá verde eu não vou falar de novo, nem cafeína que a gente já falou aqui. Aí ele tem o gengibre, a pimenta vermelha e vitaminas do complexo B, e aí vocês vão implementar essa questão. Tem taurina, inositol, glucoronolactona também para contribuir em foco. Pode ser utilizado também, tem muita gente que utiliza esse produto antes do treino, porque realmente ele está lá para dar o foco, ele só não vai estar beterraba como o Max Pump, pela produção do óxido nítrico, mas ele realmente tem ingredientes que deixam a pessoa com maior foco para desempenhar o treino. Muita gente relata que se sente mais efeito com ele do que com o T-Hot, pela quantidade de cafeína, talvez. As pessoas ficam com maior foco e mais em estado de alerta do que com relação ao Max Pump. Acho que já trouxe. Eu vou fazer isso então, só para vocês saberem o sabor dele. E aí a sugestão de uso é misturar um dosador em 200 ml de água. A gente pede para ter água gelada também para ter melhor saborização. Vocês vão ver aqui embaixo fica um pouquinho pretinho, que é característica da pimenta. E como que é a informação dos estimulantes, a quantidade no módulo? Porque não é que foi um problema isso. Mas quando você lê no sachê, fala a cada 100 ml do produto pronto. O produto pronto são 250 ml. É por 100 litros mais exatamente, é por 200. Eu acho que tem na apostila, não lembro. Não tem. Tem 45 miligramas de. Não tem nada na embalagem, né? É que esse não vai ter amostra, né? Não vai ter amostra. Obrigada. É gostoso. E aí o último produto, que é o pote, que é o Whey, que é um produto de lançamento nosso. Então a gente viu a necessidade de ter um produto com maior saudabilidade, mais natural, que a gente ainda não tinha em linha. Então a gente criou o Whey, que é um blend dos 3 tipos de proteína, então ele é isolado, hidrolisado e concentrado, tendo o acréscimo do mix de vitaminas e minerais, porém ele tem aromas corantes e edulcorantes naturais e é adoçado com stevia e calmatina. Então é um top 3W sofisticado. Mais ou menos. É um top 3W do jeito que elas pediram. Do jeito que você pediu. Aí você não pode A única pediu a Max Silvia. É um top 3W do jeitinho que você pediu. A única diferença é que ele tem um pouquinho a menos de proteína. Então, enquanto o outro tem 31 gramas na porção, esse tem 26. Mas é uma quantidade que acredito que está dentro e que deve trabalhar com tranquilidade. Mesmo porque o outro já tinha uma quantidade bem acima dos nossos concorrentes. Então, essas 26 gramas acredito que não vai ter problema algum para ser trabalhado. E o dulçor dele se dá pela associação dos edulcorantes naturais, como inclusive de esteviol e a calmatina, aromas e corantes naturais, além de vitaminas e minerais. Então, a stevia, eu acho que assim, o foco principal desse produto é apresentar realmente isso mesmo, né? Então, a stevia é um edulcorante natural obtido pelas folhas da planta stevia schibaldiana. Ele é um pó de coloração branca, que não é cariogênico e que tem seu poder de dulçor acima de aproximadamente 300 vezes maior que a sacarose. É uma coisa que elas pedem muito também, as proteínas, todas as proteínas, versões, tamanho.
Aí isolar, mas acho que na casa dela eu gosto do Não, mas para fazer receita, essas coisas, elas pedem muito a versão, porque elas usavam muito aquilo aí. Não, eu tô tomando. E eles vão ter que comprar então para cada pra casa. Não é porque eu sou Sabor de chocolate, Natal e vai misturar. Agora a gente vai pegar e a gente vai pegar. A gente tinha que tomar pra cá. Tomei hoje, inclusive. Se faltar uma nova, não vou te dar. só porque você tomou já. Foi, gente, não pode dar. Eu tava sem leite, podia ter comprado a concorrente, não comprei. Aí, Ela é assim, muito que fala. Botar muitas coisas. Tina, consegue uma dupla pra mim? Assim, é difícil, porque eu vou pegar pra concorrente, né? Mas nem muito, porque a gente chamou. várias tem a prateleirinha, né, das potinhas, mas não dá essa cheia. Eu adoro isso, eu sei. Eu acho que doce. Só que eu não já compro demais. eu acho que é para todo mundo. Então tá, então assim, quanto mais quente, mais você tem o sabor do E eu sempre acho Eu acho que é do doce. Eu consigo sentir um pouquinho do da estética. Então, isso que eu ia te falar. Os sucralose eu não tanto residual quanto os express. É Incrível dela estar como queridinha, mas eu não é bem mais consigo difícil de residual. trabalhar, né? E o sabor que ela deixa Sucralose é eu não bem sei mais tanto. a sucralose você consegue achar qualquer produto de vidro. Então, sucralose por mas a stevia eu sei que Tem outros produtos que não estão na nossa tabela, na tabela. Você tem Olha, deve ter que tem algum que não tá? ficou muita coisa. Quanto de peso vai pro Eu mercado? acho que não tem 74, né? Eu dei uma olhada ali nos R$ 74 mais ou menos, a caixa de amendoim uns 23, 26. Só que ela é de um quilo. Já passar pra gente. E agora esse aqui eu acho que ainda não sei, porque ele ainda não está no topo de venda. Mais caro que a valorizada, porque ele é Até porque, como é novidade para elas vão questionar quanto estará para o paciente. Eu posso ver que já saiu o preço, Tá. porque eu acho Não, que tem preço. Quando vai estar no mercado. Quando no mercado? tá bom, eu já vejo isso pra você e eu eu tenho que comparar, né? Na BC é sempre mais caro os produtos da marca. Na BC é sempre mais caro os produtos da marca. Eu acho. Eu passo às vezes em loja de suplemento, eu sempre olhando, sempre tem Ainda mais mais caro. caro também desse produto, né? Não, Vai ter no congresso. Então é assim, em primeira não. é em primeira não, a gente não chama. Porque toda vez que a gente faz alguma divulgação com marketing de produto de lançamento. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo a divulgação do produto de lançamento com o público de nutrição. Então, realmente, assim, vai ser exclusivo para elas. É a ação de divulgação que a gente tem. Então, seria legal se elas pudessem tirar foto, postar, colocar hashtag marketing para a gente ver também a aceitação delas com relação ao produto. Porque a ação... Mas se apresentar desse jeito, ó, do jeito que vocês pediram, aqui o produto, elas já vão. Olha, eu falei para você, não quero isso. O questionamento que eu imagino que possa existir, a questão do conteúdo de carboidrato. Quanto aí é lactose? Porque a gente sabe que uma grande parte é cacau. Ah, sim. Mas a gente tem De esses valores. Até como de lactose? Posso ver? Não, manda na data. Porque do 3 lá a gente consegue fazer a compra para a baunilha, né? Que hoje não se pesa nada de cacau. Mas com o whey eu consegui dar uma entendida. Eu vou ver se a gente consegue abrir essa quantidade, então, de lactose. Não sei se elas vão ter, mas eu vou Porque no último verão, eu vi no site, né? Aliás, no mundo de cacau cozido, está escrito amaçantes. Eu ia chegar nesse ponto.
Mas eu sei que são aromatizantes naturais, mas eles colocaram dessa forma, não sei por quê, eu posso ver com o pessoal de TD o porquê de só colocar assim, mas são aromatizantes e corantes naturais. Pelo menos entender quais são para. Tá. E o de morango também, não tem, enfim, são aromatizantes naturais, não tem vermelho bordeaux, não tem nada daquilo. E aí, o último, a mesma quantidade, são 2 dosadores, 40 gramas e 150 ml de água, a mesma coisa que tinha no papoeiro pesado. Aí a forma de apresentação é na caixa, que acho que vocês já viram como vai ficar, né? Vocês todos já montaram? Tem naquelas caixas. Então vai ficar assim, vocês pegarem o texto desse também com um pouquinho do produto. Acho que ficou um presente bem legal, não sei. Então é assim, o legal é que a primeira mão ainda não teve divulgação do produto, ela somente elas ficam referentes. Não, certinho na bolsinha preta. Eu mandei 3 bolsinhas pretas para todos. Para todos os 3. Bolsinha preta? Aquela ali, ó. A bolsa preta. Cabe 3? Não, cabe uma só. Mas eu mandei 3 aí. Aí fica mais fácil para você. Não sei para pegar. Gente, mas não pediu essa bolsa pra gente. Então, cada bolsa, vai acompanhar uma caixa. Não, eu só mandei para vocês fizerem a entrega. Eu só pra gente ver. Olha, já ia dar e ia comprar outra. Só tem 3 para facilitar, sei lá, se você certo, mas carregar 3 fotos não fica difícil. Subir faz 4 normal para cá. E aí o biofibras que eu já tinha comentado, acho que anteriormente eu vou comentar novamente, mas só para vocês saberem como é que é a lâmina dele. Então, para vocês finalmente apresentarem, que é a primeira fibra prebiótica que a gente tem, que a gente não tinha nenhum produto desse em linha, polidextrose, inulina e fós, o diferencial que não tem sabor e tem uma boa solubilidade. 4,5 gramas de fibras na porção. A gente decidiu essa lâmina? Então, eu não vejo essa lâmina. Porque esse a gente não tinha no nosso planejamento do ano passado para ter produto esse ano. Então a gente não conseguiu colocar dentro de produção para ter. Foi a única caixa que eu vi das lâminas, eu não vi. Não tem lâmina. Eu vi que tem do pote que não tinha amostra. E procurei que aí bonitinho no pote, mas não foi com você que eu perguntei. Acho que não sabe todos os produtos. Eu fui contar as lâminas, foi não. E eu ainda comprei um pacote, tem 8 só tem outra caixa. Dá uma conferidinha lá, porque assim, elas foram contadas a dedos, uma a uma, e a gente colocou em todas as caixas. Isso é certeza absoluta, porque como eu Bel, como o Thiago, a gente 4 pessoas. tem mais caixa, já tem mais caixas. Então, assim, só confere de novo e dá um retorno pra gente fazer a ordem. Se caso não tiver, não tem caixas. Finalizar os 3. Só falando da lâmina, você falou que não vai levar a amostra do rótulo, mas vai levar a lâmina vai ter informação por CML. Então, acredito que no rótulo também. Sim, isso não é uma coisa que elas não pegam do então, só que a sua diluição é 200. Então, elas reclamam de não estar a quantidade da dose que eu cheguei. regulamentação. A gente tem que pôr por CML. Exatamente. Já tem uma gente. Sim, é verdade. É a quantidade. de cafeína tem 35 miligramas por litro. Mas é isso aí, regulamentação realmente. A gente não pode pôr por 200, é tudo por 100. E aí, bom, biofibra a gente já fala. E aí, com esses produtos a gente vai trabalhar no ciclo. Aí eu gostei que vocês já viram que veio um produto a mais, que é de presente para vocês. E a Lusa também, quando vocês receberam a regatinha. Eu abri essa caixa. Mas a regatinha do Samuel foi a gente sabe da regatinha. E aí esse é o presente para vocês. Isso aqui ficou ótimo, mas não. Uma regatinha.
A gente usa só camiseta, Samuel. Não vai deixar o cara que não foi na camiseta. O bicho ganhou um igual. Mas já falta baixando. Ah, é?